Achei interessante na oração da irmã que ela disse que os nossos filhos estão na igreja olhando lá para fora. Isso é verdade. Me lembrei daquele instante de Eutico, aquele jovem que estava na igreja, Paulo estava pregando, mas ele estava na janela, olhando lá para fora. Interessante que ele cochilou e caiu e morreu. Muitas vezes nossos jovens ficam na igreja, mas querem ficar olhando lá para fora. E pode cair. Pode morrer. E Paulo não está mais aqui. Jesus tem o poder ainda de levantar os mortos. Nós queremos lembrar a todos que o Senhor Jesus é o Rei da vida. Vamos nos colocar na nossa posição, na posição correta, na posição certa. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre Mateus 25. E eu gostaria que os irmãos das Bíblias abrissem suas Bíblias para lerem comigo esta mensagem. Mateus 25. Isso é uma parábola muito conhecida, todos conhecem. Eu acho que é uma das mais conhecidas da Bíblia depois do filho pródigo. A das 10 virgens. De 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas disseram as prudentes: não, para que não falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. As parábolas de Jesus eram usadas por ele para atrair seus ouvintes e para tornar mais claros seus ensinos. Era quase impossível esquecer as suas histórias, porque elas eram tiradas do dia a dia do povo. Eles aprendiam do conhecido para o desconhecido, daquilo que eles viviam para aquilo que desejavam viver. As cenas da natureza na experiência diária dos seus ouvintes eram relacionadas com as verdades das Escrituras Sagradas, guiando assim o povo do reino natural para o reino espiritual. Tornava-se fácil para os ouvintes entenderem Jesus, porque ele passava do conhecido para o desconhecido, do natural para o espiritual. As lições objetivas de Deus não foram totalmente obliteradas pelo pecado. A natureza ainda fala de Deus. Quando bem compreendidas, elas ainda falam de seu Criador. E nesta parábola, Jesus usou de modo especial, de um momento especial, um casamento.
Casamento é festa difícil de se esquecer. O que mais alegre pode ser do que um casamento? Que festa é mais alegre do que a de um casamento? Quem pode esquecer o dia do seu casamento? Tenha sido bom ou ruim, aquela data fica. Não tem mais jeito. Qual a noiva que no dia do casamento não chegou atrasada, ou alguém chegou atrasado e atrasou seu casamento, e ela ficou muito preocupada? Uma vez eu fiz um casamento no Recife que o noivo desmaiou. E houve um outro casal também na igreja de Recife que marcou o dia do casamento civil e o noivo não apareceu. Irmãos, um certo dia estava Jesus no Monte das Oliveiras e ele pôde ver ao longe uma casa bem iluminada. O sol já havia se posto, as trevas já haviam coberto a terra e as luzes daquela casa chamavam a atenção para qualquer um que estivesse no lugar mais alto, especificamente onde estava Jesus. Eu creio que essa parábola é muito conhecida e certamente vocês já ouviram muitas pregações sobre ela, mas hoje eu quero de modo especial falar sobre as 5 prudentes. Não vou falar sobre as loucas, vou falar sobre as 5 prudentes, porque nós estamos vivendo num tempo onde ser louco é algo normal. O anormal é ser normal. No casamento, ou no casamento da parábola, Jesus mencionou e fala de um casamento bem sucedido, porém com o atraso do noivo. O noivo um pouco atrasado. Nos dias de Jesus o casamento era diferente do de hoje. O noivo ia na casa da noiva, lá pegava a noiva e então saía a caminhada em direção à sua própria casa onde morariam, e as pessoas iam se unindo ao grupo no caminho até chegarem na casa do noivo, onde finalmente daria a festa. As lâmpadas eram fundamentais, porque na época não havia luz, a não ser aquela que os convidados levavam. Cada um levava a sua tocha, cada um levava a sua lâmpada, a sua lamparina. Assim, uma pessoa ir para um casamento e deixar a sua luz apagar era muito feio, era uma falta de respeito aos noivos, era antiético. Por isso era tomado todo cuidado para que aquela tragédia não acontecesse. Jesus conta esta parábola dando ênfase às 5 loucas que, tendo aparência de prudentes, se revelaram loucas no momento que se mais precisava delas. Aplicou assim essa parábola a um grupo de membros que, embora fiéis, que tendo aparência de piedade, que não são hipócritas, têm suas Bíblias e as conhece bem, sua postura é de quem está esperando o noivo, mas que na hora da chegada do noivo vai ser achado em falta. Na parábola, as 5 prudentes tinham azeite nas suas vasilhas, suas lâmpadas ardiam com fervor na escuridão, contribuíam para aumentar a iluminação na festa do casamento, ajudavam para iluminar o caminho para o lar do esposo, para a cena das bodas. Pela atuação do Espírito Santo, irmãos, a palavra de Deus é uma luz na nossa vida. Ela se torna um poder transformador da vida de quem a recebe. Quando recebemos a palavra de Deus, nós nos tornamos luz, somos luzes, e as pessoas que entram em contato deveriam receber a benéfica influência da luz do povo de Deus. Os princípios deveriam ser passados de coração a coração, e o Espírito Santo desenvolve então no homem
os predicados de Deus. Desenvolve no homem a excelência do seu caráter. E é isso que Deus espera ver na sua igreja, a excelência do seu caráter. E quando ele vir o seu caráter resplandecendo no rosto da igreja, então ele virá reclamá-la por isso. Irmãos, neste período que estamos vivendo, em que todos os sinais estão batendo à nossa porta, haverá ainda um tempo de angústia como nunca houve. Para o povo de Deus será uma noite de trevas, noite de lamentações, noite de perseguições por causa da verdade. Mas, irmãos, Deus faz que das trevas resplandeça a luz. Quando Deus veio criar esse mundo, a Bíblia diz que era sem forma e vazia. As trevas cobriam o planeta. Mas Deus disse com a sua palavra: haja luz. E na palavra de Jesus, a luz se fez. Irmãos, também, em meio à noite de trevas espirituais, trevas que cada dia está aumentando em nosso mundo, a palavra de Deus novamente vai resplandecer. Mais uma vez a luz será forte no reino das trevas. Cada um de nós será uma luz. Ele vai dizer ao seu povo: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor já nasce sobre ti. Sabe, irmãos, as Escrituras dizem que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. É Isaías que diz: as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre vós. Irmãos, são promessas para a igreja, são promessas para as virgens prudentes, são promessas para aqueles que realmente, de corpo e alma, se dedicam a Jesus e estão fazendo uma reserva de azeite no seu coração, estamos fazendo uma reserva do Espírito na sua vida. A missão, irmãos, da igreja hoje, que é a missão dada ao que eu chamo as virgens prudentes, em Isaías é essa: tu, anunciador de boas novas para Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus, eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Isaías 40, verso 9 e 10. Irmãos, a luz do sol da justiça deve iluminar não somente em palavras, mas em obras. A luz da verdade de Deus em nós deve iluminar em santidade. As virgens prudentes esperam que, ou seja, Jesus espera que as virgens prudentes digam ao povo: eis aqui o vosso Deus. Irmãos, o povo de Deus precisa fazer mais do que falar. O povo de Deus precisa de agir mais. E Deus quer fazer isso. O seu poder em nós, pela sua graça, vai transformar essa igreja morta numa igreja viva. Amém. Mas não é todo mundo, não, irmão. Quando se fala a igreja vai ser transformada, não é todo mundo, é a igreja. A igreja de Deus invisível que está aqui no nosso meio. A igreja de Deus que está em outras igrejas. Deus vai chamar essa igreja e reunir um só povo e dizer: resplandeça. A vossa luz deve brilhar diante dos homens, para que se vejam. Veja bem, Deus quer que se vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. As nossas boas obras, as obras do povo de Deus, a forma de nós vivermos, a maneira de nos relacionarmos. Tão bom, irmão, seria se a nossa igreja cada dia fosse mais amorosa, mais unida, mais perdoadora, mais cheia de graça e de verdade. Se cada um de nós, irmãos, nos uníssemos uns aos outros, verdadeiramente como irmãos, em Cristo Jesus, e acabasse entre nós
todas as diferenças. Ai, o sol da justiça então vai iluminar, então ele vai brilhar. E as escrituras falando de Jesus diz que ele andou fazendo bem e percorria por toda a Judéia. Irmãos, e aos seus discípulos ele mandou fazer o mesmo. Ide, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia que é colocada sobre o monte. Nós, irmãos, somos a luz do mundo. Você e eu somos chamados por Jesus para sermos luz do mundo. E o que são, como nós explicaríamos que você é luz do mundo? O que é a nossa luz? O que é a sua luz? Ser luz. O que é ser luz, irmão? É na sua casa você ser um bom esposo, um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom vizinho. Aí cada um vai ver em nós as pessoas diferentes, transformadas, mudadas. Que igreja de povo amoroso, que igreja especial, que igreja agradável, que vizinho bom, que patrão bacana que eu tenho, que funcionário excelente que eu tenho. Irmãos, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Essa é a ordem de Deus. Essa é a obra que Isaías descreve. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que repartes o seu pão ao faminto, que recolhe em casa os pobres desabrigados, que vendo nu ou cubras, e não te escondas do seu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura resplandecerá, brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Irmãos, essa é a expectativa que Deus tem do povo de Deus. Essa é a expectativa que o mundo tem do povo de Deus. Assim deve a luz de Deus brilhar mediante aqueles que fazem parte do grupo das virgens prudentes, soerguendo os oprimidos, confortando os que choram, e a nós, entre nós, famílias mais felizes, filhos mais felizes, maridos e mulheres mais felizes, em todo o nosso redor. Se ouve, irmãos, o grito de um mundo em aflição. Irmãos, o serviço prático será muitas vezes mais eficiente do que qualquer sermão. O serviço prático, uma vida cristã vivida, é mais poderosa, irmão, do que qualquer sermão. Somos chamados a fazer mais do que isso. Somos chamados a encher as necessidades das almas. E isso só o amor de Deus em nós pode fazer. E se Cristo em nós habitar, nosso coração estará cheio da simpatia divina. Abrir-se a fontes cerradas de zelo, de amor cristão. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, esta água se tornará uma fonte que salta para a vida eterna. Quando nós bebemos dessa água que é Jesus, vai haver em nós uma fonte, vai nascer em nós. Cada um de nós será fonte. Não diz que vai ser lago, vai ser fonte. A fonte é viva. O lago morre. A água do lago ela é perigosa, mas a água viva, a fonte que salta para a vida, é assim que Deus quer que cada um de nós viva hoje. Irmãos, muitos há que não têm esperança. Deles, novamente a luz. Muitos perderam o ânimo. Digam-lhes palavra de conforto, orem por eles. Existem aqueles que carecem do pão da vida. Dá-lhes a palavra de Deus. Leia-lhes o Evangelho. Muitos não sofrem de enfermidades da alma, que remédio nenhum pode curar. Ore por essas almas. Encaminhe-as a Jesus. Diga-lhes que existe médico em Gileade. Diz-lhes que há bálsamo em Gileade. Existe remédio para a sua enfermidade. Existe cura para a sua dor.
Diga-lhes que Jesus tem o lenço que pode enxugar as suas lágrimas. Ele tem fonte de alegria para distribuir para os tristes. Diga aos vencidos, Ele pode libertá-los. Diga aos tristes, Ele pode confortá-los. Diga aos abatidos, Ele pode te levantar. Diga aos mortos, Ele pode fazer você. Ó virgens prudentes de Marlborough, parece que não ouve os gritos de crianças inocentes que morrem diariamente clamando por justiça. Parece não ouvir o ribombar dos trovões que faz chover acima da média e mata afogado milhares de pessoas que com mãos ao alto clamam por socorro. Parece não ouvir o rugido dos terremotos que arrastam milhares para os fundos da terra, dos maremotos que levam milhares e arrastam milhares aos fundos dos mares. Vidas que com lamento profundo vão para o seio da terra, esperando que tão somente uma mão os alcance. Parece não ouvir o assobiar das balas perdidas que matam inocentes crianças no colo das suas mães, de professores assassinados por alunos, mães desesperadas por filhos que desapareceram, drogas que matam vidas ainda na flor da idade. Irmãos dessa igreja de Marlborough, levante e resplandece, essa é a ordem de Deus. Levante e resplandece, que já vem a tua luz. Quem sabe que se não foi para este momento que você foi chamado? Foi assim que foi dito a rainha Esther. O decreto estava para ser executado. A rainha Esther parecia não se incomodar com a situação. O tio dela mandou dizer: você pensa que você vai escapar? E quem sabe que para este momento você foi chamado? Quem sabe você foi ao trono para este momento? Irmãos, esse é o momento que a igreja tem que levantar. Quem sabe que foi para este momento que Deus deixou você nascer e viver nessa fase agora, na idade madura e adulta e jovem, para clamar ao mundo: Jesus está voltando. Irmãos, foi para este momento. Mas os sinais que vemos são os passos de um Deus que se aproxima. Estamos na hora de ouvir o grito: aí vem o esposo, sair ao encontro. A cada momento nós vemos as coisas acontecerem nessa sequência, na ordem perfeita profética. É hora, irmãos, da igreja acordar, de levantar e dizer: sair ao encontro. Teremos em nossas lâmpadas azeite suficiente? Teremos azeite suficiente para passar o tempo de angústia sem intercessão do Espírito Santo? Apenas com aquele estoque que está dentro de nós? Irmãos, se nós não falarmos, as pedras vão falar. Se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Eu creio que as pedras já estão clamando. Esses dias me mandaram um vídeo de um padre aí, não sei se é Fábio de Mello, coisa assim. Ele dizendo assim: vocês acham que o sábado, o domingo é dia de guarda? Não, é o sábado para guardar. O padre falando na televisão. O sábado é o dia de guarda. Irmãos, as pedras estão clamando e nós estamos calados ainda, irmãos. A mensagem de misericórdia tem que ser levada aos confins da terra. A escuridão deve desaparecer diante dos fulgurantes raios do sol da justiça de Cristo em nós. Irmãos, o poder do inferno já foi vencido. Nós somos o povo da vitória. Toda alma tem o privilégio de ser um conduto vivo pelo qual Deus pode comunicar alguns dos tesouros da sua graça. Todo o céu está à espera destes condutos, pelos quais Ele possa enviar o Espírito Santo. É seu propósito que cada cristão esteja envolto numa atmosfera de luz e de paz. Ele deseja revelar ao mundo
a sua própria alegria, a sua vida. A Bíblia diz que o sol da justiça virá trazendo salvação sobre suas asas. A religião de Cristo, irmãos, significa mais do que salvação dos pecados. Significa remover os pecados e preencher o vácuo com a graça do Espírito Santo. Ele vai tirar o pecado e depois vai encher com o Espírito Santo aquele vácuo. Significa um coração despojado do eu. Significa que quando Cristo reina na alma, existe pureza, existe libertação. Cristo não manda os seus seguidores se esforçarem para brilhar. Nem assim ele diz, esforçai-vos para brilhar. Não, ele dá ordem. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Irmãos, remova os empecilhos e a glória do Senhor se revelará. Os homens serão cativados pela glória de um Cristo que vive em nós. Se o Cristo vive em nós, vai ser impossível não resplandecê-lo, vai ser impossível não ser visto. Das almas ganhas fugirá glória para o grande glória. Levanta e resplandece a ordem de Deus, que já vem a tua luz. Esta é a mensagem dada aos que saem ao encontro do esposo. Cristo virá com poder e grande glória. Ao passo que o mundo está mergulhado em trevas, haverá luz em todos os lares dos santos. As prudentes vão captar os primeiros raios da sua aparição. Quando Jesus voltar, estiver voltando, os prudentes, as virgens prudentes, serão os primeiros a notar a pequena nuvem lá no horizonte. Enquanto os ímpios fugirão da sua presença, os seguidores de Cristo rejubilarão. Com a fronte erguida, os seguidores de Cristo saiam ao encontro dele com alegria, dizendo: este é o nosso Deus a quem nós guardávamos, ele nos salvará, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. João viu essa cena e ele disse: e ouvi como a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas. Aleluia, disse ele, que o povo gritava: aleluia, porque o Senhor nosso Deus reina. Regozijemos-nos, alegremos-nos, demos de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Vencerão somente aqueles que forem achados fiéis. Existe necessidade de nós hoje fazermos um pacto com Deus. Faça um pacto com você mesmo. Eu quero acabar toda discórdia na minha vida. Eu quero acabar todo o mal entendido que existe entre mim e outras pessoas. Eu quero acabar os entendimentos da minha família. Eu quero acabar os entendimentos com a minha esposa, com o meu esposo. Faça esse plano hoje, porque Jesus não vai esperar por mais tempo. Diga a Jesus: eu tenho falhado contigo. Me dê forças para eu vencer as minhas fragilidades. Irmãos, ainda existe. Ainda existe. Mas a última vaga será completada. E quando finalmente a última vaga for completada, Jesus dirá, levantará, sairá do trono e dirá: está feito. E quem é sujo? Quem for limpo, salvos, eternamente salvos, perdidos, eternamente perdidos. Estamos vendo nesse momento hoje. A igreja vive um momento final, quando o Senhor Jesus vai levantar do seu trono, sair do santuário santíssimo e chegar e dizer: está feito. Não há mais tempo. A graça acabou. E não vai adiantar mais, como no tempo de dilúvio, bater na porta.
querendo pão, fome de pão. Diz: não fome de pão, não fome de água, mas fome da palavra de Deus, e não acharão. Hoje, irmãos, é o dia de bebermos da fonte que é Cristo Jesus, e Ele vai se tornar salto de vida. Hoje é o dia de comermos o pão vivo que é Jesus, e Ele vai se tornar fonte de alimento para todos nós e aqueles que nos servem. É hora da igreja acordar, levantar, despertar, porque o grito já está acontecendo. Aí vem o esposo. Nós não entendemos, muitas vezes não entendemos. Sabe por quê, irmão? Quando Paulo estava sendo levado, preso, Paulo estava indo para perseguir os cristãos no caminho de Damasco. Somente ele entendeu a voz de Deus. Aqueles que estavam perto ouviram um grande barulho, caíram no chão e não entenderam nada. Mas Paulo ouviu a voz clara dizendo no seu ouvido: por que me persegues? E Paulo dialogou com Jesus: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus que me persegue. Os outros não entenderam nada. Irmão, será que o que está ocorrendo hoje, o que está acontecendo hoje, dentro e fora da igreja, no mundo lá fora, porventura não é isso o megafone de Deus dizendo: aí vem o esposo saindo ao mundo? Não é hora mais de dormir, de cochilar nos nossos bancos e de dormirmos no sábado da tarde toda. É tempo de sairmos, irmãos. É hora de se unir àquele programa do livro, fazer doações, entregar CDs, DVDs, falar para o seu vizinho, dizer para ele: Jesus já vem. E se você não falar hoje, talvez não vai ter mais tempo de falar. E quando você quiser falar, talvez não possa mais falar. Que Deus abençoe essa igreja e que ela se disponha a servir a Jesus. Que seja parte das virgens prudentes. E Jesus vai brilhar em nós, que é a esperança de glória. Que Deus nos abençoe.